Hoje o Clube do Remo realizou uma coletiva de imprensa no Hospital Porto Dias, aonde o Jaderson está internado desde a última quarta-feira, quando sofreu o trauma que o deixou na UTI lá no hospital. E a coletiva serviu para esclarecer alguns pontos, para falar a respeito, dar mais detalhes, claro, do que aconteceu com ele. Foi relatado inclusive um momento crítico que aconteceu nesses dias em que ele estava internado e claro que também foi destacada a evolução que ele está tendo agora. Mas antes eu peço para você se inscrever aqui no canal, deixar o like no vídeo, compartilhar esse vídeo e não perder os nossos conteúdos. É importante compartilhar esse vídeo até para que não haja mais a disseminação de notícias falsas, como está tendo muito em relação ao caso Jaderson. Inclusive, é uma coisa totalmente lamentável a quantidade de fake news, de notícias falsas que estão veiculando a respeito desse assunto. Então, vamos ter responsabilidade, gente. Acima de tudo, vamos ter responsabilidade. Bem, a coletiva contou com a presença do diretor médico do Clube do Remo, Dr. Jean Clay, que estava também acompanhado do Dr. Hamilton Araújo, que é o neurocirurgião do hospital, também do Dr. Antônio Júnior, que é o médico clínico do Clube do Remo, além do Dr. Ítalo, que é o coordenador de UTI do Hospital Porto Dias, e, claro, do presidente Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, presidente do Clube do Remo. Bem, acho que antes de mais nada é importante a gente recapitular o assunto, né? O que levou ao Jaderson a ficar nessa situação. No segundo tempo da partida entre Paysandu e Clube do Remo, Jaderson dividiu uma bola no alto com Joaquim Novídio e ambos os atletas se chocaram de cabeça. Jaderson, infelizmente, levou a pior na dividida, batendo a cabeça em duas ocasiões. A primeira, na parte inicial da cabeça, ali, né, na parte da disputa de bola, e depois, quando ele cai no chão, que ele já cai desacordado e ele acaba batendo a cabeça ali no campo. E aí, o doutor Hamilton Araújo falou a respeito dos procedimentos que foram feitos com o Jaderson assim que ele chegou no hospital. Teve aquele atendimento dentro de campo, ali dos paramédicos que chegaram com a ambulância e fizeram o resgate do atleta, e teve o atendimento assim que ele chegou lá no Porto Dias. Vamos acompanhar. Ele teve o primeiro trauma dele foi aquele trauma direto na hora do impacto. Aquele trauma direto, ele já levou a uma fratura craniana e abaixo da fratura desenvolveu um hematoma que a gente chama hematoma extradural. Quando ele cai, e ele cai já desmaiado, ele cai sem proteção. Porque quando a gente cai e está consciente, a gente tenta proteger a cabeça, alguma coisa, né? É um instinto nosso. Ele caiu sem proteção e bateu muito forte com a parte posterior da cabeça. Isso aí, esse fenômeno gera o quê? Um fenômeno que é conhecido como contragolpe. O que é isso? O nosso crânio, ele é rígido e cheio de acidentes anatômicos na base do crânio. Então, quando a pessoa bate a cabeça na região posterior, o cérebro ele é um pouco móvel. Então, ele se movimenta um pouco para frente, de forma brusca, né? E aí, esse atrito do cérebro com essa região da base do crânio gera o que a gente chama das contusões cerebrais. Foi o que aconteceu com ele, né? Então, quando ele realizou a tomografia, ele tem pontos de contusões no cérebro, devido a esse mecanismo. Associado a essas contusões, ele tem também algum grau de lesão axonal difusa. Quando a gente chegou aqui para avaliar, que o Dr. Jean pediu para a gente ajudar aí no caso do atleta, quando a gente chega, a gente faz uma avaliação clínica, neurológica, a gente enquadra o paciente no exame neurológico para a gente ver como é que está, o que é importante para ele no traumatismo craniano, que a gente chama de nível de consciência, se ele está sonolento, se ele não está sonolento, se ele está em coma, se ele está inconsciente. E a gente avalia isso aí e avalia também a tomografia. O Dr. Hamilton também falou sobre as opções de tratamento com o Jaderson, né? Primeiro aquele tratamento não cirúrgico e, claro, o tratamento cirúrgico. Só que o tratamento cirúrgico ele é pior porque é mais invasivo. E aí, na ocasião, não seria muito bacana ele ter um procedimento cirúrgico. E aí foi feito os tratamentos, foi falado com o Jaderson, né? Foi falado
sobre o que seria ser feito ali com ele naquela ocasião. E o doutor aproveitou a ocasião para falar sobre uma situação crítica que aconteceu no último final de semana, antes da segunda partida entre Remo e Paysandu. E olha, realmente essa informação a gente não sabia, né, dessa questão do aumento da pressão intracraniana que ele sofreu e também a questão da amnésia pós-traumática, que eu estava dando uma lida sobre isso. É até comum que aconteça esse tipo de situação. Eu costumo pegar muito o exemplo do automobilismo. Eu sou fã de automobilismo, eu tenho o Senna tatuado aqui no braço, mas eu lembrei do acidente do Luciano Burti, que ele sofreu em Spa-Francorchamps, e ele não se lembra de absolutamente nada do acidente. Nada, por conta do trauma que ele sofreu na cabeça. Mais ou menos ali a questão de comparação. Claro, são situações diferentes, é evidente que são situações diferentes, mas é o que está acontecendo ali naquela situação com o Jaderson. Vamos acompanhar. Quando o paciente ele sofre um tipo de traumatismo craniano do jeito que aconteceu dele, é descrito livre na nossa experiência que até o terceiro a quarto dia pode ocorrer naturalmente uma evolução desse tipo de contusão e do edema cerebral, apesar das medidas clínicas que a gente estava tomando, né? Então, ele teve uma piorada clínica, né? Foi feita uma tomografia, né? Que a gente notou que tinham piorado um pouco o edema, um pouco, não muito, e é mais ou menos que esperado nesse período. A gente vinha conversando antes, eu e o Dr. Jean, falei, Jean, até terceiro, quarto dia é pico de evolução de contusão cerebral. A gente já sabe disso. E a gente já estava, junto com o Dr. Ítalo da UTI, a gente já estava preparado para isso aí, né? E aí começamos a tomar outras medidas de controle dessa piora, dessa hipertensão intracraniana, com o uso de algumas medicações, manitol, etc. Então isso já era praticamente esperado, graças a Deus foi contornado. De sábado para domingo, a fase mais crítica do Jaderson aqui. E aí a gente entendendo isso, a gente optou por tentar blindá-lo do que estava acontecendo no jogo. Então esse foi um momento que, através do Dr. Hamilton, do Dr. Ítalo, foi optado por aumentar um pouco a sedação dele, para que deixasse ele um pouco mais desconexo. E aí, após a partida, aí sim ele foi informado do que tinha acontecido, né? E no final da partida eu mesmo trouxe a medalha para entregar para o Jaderson. Afinal de contas, ele é um legítimo campeão paraense. E felizmente, né, não só pela questão da fisiopatologia que o Dr. Hamilton explicou, mas coincidência ou não, após o título, a melhora dele deu uma alavancada assim, fantástica. E ontem o Jaderson teve um dia muito bom e hoje, então, ele já é um atleta bem diferente do que ele entrou aqui. Então, isso mostra que a evolução dele realmente agora chegou naquela fase de ascensão e a gente acredita que daqui para frente só notícias boas. O Dr. Jean Clay enfatizou a importância do protocolo médico que estava tendo agora, né, no Campeonato Paraense, e ele destacou que seria importante uma discussão a respeito do VAR médico. E eu achei muito interessante o que ele falou. Vamos acompanhar. Naturalmente, diante de uma situação complexa como a dele, a gente sempre tem que tirar aprendizados, né? E para mim está muito claro que o grande legado que essa lesão do Jaderson trouxe para nós é justamente a gente abordar um tema extremamente importante, que é esse tema de traumas na cabeça, esse tema de concussão cerebral. Então, já de antemão, eu quero aqui parabenizar a federação, que esse ano, através do seu diretor médico, Dr. Flávio Freire, instalou o protocolo de concussão cerebral. Isso é muito importante, isso é uma discussão enorme a nível mundial. Nós temos uma das grandes lideranças no mundo hoje, é um brasileiro, que é o Dr. Jorge Pagura, o presidente da comissão médica da CBF, que instaurou esse protocolo também a nível do Campeonato Brasileiro.
e a gente precisa discutir muito isso, né? Discutir, inclusive, quem sabe, já falei até com o Fábio sobre isso, quem sabe a criação do VAR médico aqui para a nossa federação, porque muitas vezes o atleta ele tem um desmaio e o médico de campo ele não consegue ver. Quando ele chega para atender o atleta já retomou a consciência e você não tem como saber se ele desmaiou ou não. Então, muitas vezes, a gente precisa assim, desse auxílio, sobretudo dos jogos que são televisionados, para poder passar essa informação para o médico de campo, dizer, olha, ele desmaiou, ele convulsionou, porque são situações que são obrigatórias a retirada do atleta de campo. Então, acho que isso é muito importante, tem que aproveitar a abrangência que a nossa imprensa tem para se discutir muito isso, porque isso, em última análise, a gente está preservando a vida dos atletas, e isso que naturalmente o que importa aqui para nós, especialmente nós da área médica. Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que realmente amadurecer e trazer novas ferramentas para que a gente possa levar ainda mais segurança para os nossos atletas. Além disso, também o Dr. Hamilton Araújo falou sobre prazos, previsões, e é claro que essa é uma resposta difícil de se dar, porque, em primeiro lugar, é preciso que o Jaderson se recupere, e esse processo pode demorar um pouco. Segundo o que o médico falou, é um processo que pode demorar mais de 30 dias, e isso foi falado assim de uma maneira muito por alto, né? Uma previsão otimista, claro, com relação à recuperação dele. Vamos acompanhar. Como o Jean falou, eu acho que inicialmente tem que estar preocupado com a vida, que é essa fase agora inicial dele, né? E a gente está num período ainda de instabilidade, então fica difícil da gente prever o que vai acontecer, quando ele vai voltar, quando ele vai retornar às suas atividades, né? Mas eu não acredito, porque assim, esses atletas, eles são diferentes de pessoas normais, a evolução, eles são muito fortes, né? Então, às vezes a gente pega atleta que o Jean fala, não, é 90 dias, o cara tá com 30 dias, já tá bom. Então, a resposta é muito individual e são super atletas, né? Então, são pessoas muito diferenciadas. Então, é difícil, e relacionar isso com o traumatismo craniano, do jeito que aconteceu com ele, fica um pouco difícil. Mas, assim, eu não acredito que com menos de 30 dias, a partir do início do trauma, ele possa retornar a fazer alguma atividade. Não estou falando jogar, estou começando a retornar a alguma atividade. Isso é dinâmico. Eu não posso estabelecer e falar isso 100%. Com certeza ele vai ser avaliado, né, o tempo todo para ver a maneira dele retornar a campo, exercer seu trabalho de uma maneira segura. É isso que a gente quer. E por fim, teve uma declaração do presidente Tonhão a respeito das notícias falsas que estão saindo, que estão sendo veiculadas a respeito da situação do Jaderson, uma situação muito chata que infelizmente está acontecendo. Vamos acompanhar. Infelizmente a gente tem visto em algumas redes sociais umas notícias muito preocupantes, com alarmes, e isso nos preocupa porque a partir do momento que é um jogador que a grande parte da família dele não mora em Belém, eles ficam preocupados e alardeados com esse tipo de notícia. Então, espero a colaboração de todos, não estou dizendo que são vocês, mas infelizmente existem pessoas de todo tipo e tem criado um sério embaraço, não só para a família do jogador, como o próprio corpo médico, através da liderança do líder Dr. Jean. Eu, nessa oportunidade, quero dizer que, em nome do Clube do Remo, o Jade está recebendo toda a ajuda possível, ele e os familiares dele. O Clube do Remo prestou, vai prestar, vai continuar prestando todo tipo de auxílio naquilo que ele precisar, ele e a família. Eu tenho um carinho especial pelo Jadson, mas não foi por isso que eu me desloquei no dia do jogo. Cheguei logo após a chegada aqui do Jadson.
juntamente com os familiares dele, porque naquele momento eu senti a gravidade do lance, da contusão do Jadson, e ali não tinha um jogador de futebol, tinha um ser humano que estava precisando e vai precisar de toda a ajuda do clube e da minha pessoa, através do meu relacionamento e amizade que eu tenho com o Jadson. E é justamente sobre isso que eu encerro o vídeo, fazendo um pedido. Gente, vamos parar de ficar falando besteira na internet. Vamos parar de ficar falando, inventando teoria de que teve um culpado, de que teve isso, teve aquilo. Gente, os dois atletas se lesionaram. É claro que, infelizmente, o Jadson levou pior na dividida, mas os dois atletas se lesionaram. Então vamos parar com isso. Vamos orar, pedir a Deus para que o Jadson se recupere logo, para que a sua saúde possa ser restabelecida o quanto antes, para que depois ali ele possa voltar à sua rotina normal. É isso que se deve fazer, e não ficar caçando culpado numa situação em que não tem culpado. Então vamos ter consciência, vamos ter tranquilidade, vamos ter serenidade, porque nessa altura do campeonato ficar colocando um monte de teoria da conspiração aí não dá, sinceramente. E aqui a gente reforça o nosso pedido, vamos parar com as fake news, vamos parar com a propagação de notícias falsas. Ao invés de ficarem fazendo isso, vamos apoiar o Jadson. Vamos mandar energias positivas para ele, para a família dele, para que ele possa sair o quanto antes dessa situação. E a gente torce de verdade para que isso aconteça o quanto antes. É isso. Se inscreva aqui no canal, deixa o like no vídeo, compartilhe esse vídeo e não perca os conteúdos do canal RS Live Esportes. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.